capítulo 9 do profeta Daniel, ele deve falar profundamente ao seu coração. Talvez você já tenha pedido ou desejado que alguém ensinasse a orar. Normalmente, quando você chega na igreja, você chega querendo aprender a orar. Ouve as orações e fica, eu queria tanto saber orar assim. E é exatamente ouvindo as orações que vamos aprendendo. E aqui há uma oração. Há uma oração que o Espírito Santo revelou a nós. Que entendemos que a própria oração, naquele momento, foi dirigida pelo Espírito de Deus. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, diz que o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E o que ele está dizendo é que o Espírito opera no meio da igreja, ensinando-a a orar, falando ao seu coração. E assim, nós aprendemos com o profeta e a sua oração. Portanto, vamos fazer a leitura apenas de um trecho e vamos ouvir e aplicar à nossa vida essa oração. Vamos para o versículo 4. Versículo 4, que diz assim: Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor Deus amado, és o Deus grande e temível. E a criação, ó Deus, expressa isso em seu tamanho e com toda a sua beleza. Manifesta, Senhor Deus, a glória do Senhor. Portanto, nós, pequenas criaturas, Senhor, somos convocados pela criação, obra das tuas mãos, que pelo poder da tua palavra, simplesmente pela tua palavra, tudo veio a existir. Nós, Senhor Deus, somos convocados a temer. Portanto, Senhor Deus, fala conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz, que ecoa poderosa como as muitas águas, saindo das Escrituras e pelo Espírito Santo, ó Deus, sendo aplicada às nossas vidas. Então, por meio dele, dá-nos entendimento. E então, Senhor Deus, dá-nos a graça de poder compreender e aplicar, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor revelou a nós, a tua palavra. E assim abençoa a tua igreja, para que ela se regozije em ouvir a tua voz e em vê-la transformando o coração. Receba a nossa oração e abençoe-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós já falamos que de fato nós estamos vivenciando agora, vendo uma segunda parte do profeta Daniel. A partir do capítulo 7, o profeta conta as visões do Senhor e, dentre esses textos das visões, nós temos o capítulo 9 até o versículo 19, que tem uma relação com uma das revelações dadas a Deus, que é a oração do profeta. E é interessante nós observarmos a introdução que ele apresenta a nós antes de orar, porque mostra como esse profeta estava o tempo inteiro atento à palavra de Deus e sempre esperando no cumprimento cabal, total dela. Ele diz assim, no capítulo 9, versículo 1: No primeiro ano de Dario,
filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Observe que, apesar da distância temporal ali entre Jeremias e Daniel, muito curta, porque Jeremias foi o profeta que profetizou antes da queda de Jerusalém. O profeta Daniel era muito novo ainda. E então, aquela profecia foi guardada. E observe que mesmo sendo tão curto o espaço de tempo, passaram-se 70 anos, já foi recebida pelo povo de Deus como palavra de Deus. Observe a convicção do profeta Daniel de que o que Jeremias falou era de fato palavra de Deus. E por ter essa convicção de que era palavra de Deus, o profeta lê a palavra do Senhor. Trata a palavra do Senhor como deve ser tratada. Ele se refere a alguns versículos apenas. Nós temos o capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, versículo 11, que diz: toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Observe que não é um texto que carece de uma certa pesquisa e um cuidado maior, nem explicações angelicais, é um texto claro. Portanto, a questão aqui, o foco aqui não é a sabedoria de Daniel para entender o texto. A questão é como ele trata o texto. A questão é ele ter a plena convicção de que estava diante da palavra do Senhor, o que fez com que ele estivesse cuidadosamente contando o tempo. Portanto, ele tinha certeza que a palavra de Deus se cumpriria. Uma vez que era a palavra de Deus, ela tinha que se cumprir cabalmente, e ele estava atento ao tempo que o Senhor havia determinado. Nos lembra o texto que nós já lemos em outro domingo, em que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses que estavam recebendo a palavra por meio do apóstolo, e no capítulo 2, versículo 13 da primeira carta, ele diz: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, ou seja, a palavra transmitida pelo apóstolo Paulo, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como de fato é. Acolhestes como palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Portanto, eu já preciso fazer uma aplicação à sua vida. Como você trata este livro? Faz uma diferença muito grande. Algumas pessoas até entendem que é uma palavra divina, mas deixam apenas guardada sobre a mesa por uma relação muito mística que não foi ensinada por Deus. Porque observe que você tem ela em vários materiais hoje no seu celular. Portanto, não é o material que é sagrado, divino, ou mesmo tenha algum poder miraculoso. É aquilo que Deus revelou, é aquilo que está escrito. Essa palavra é a palavra de Deus. Por isso não adianta colocá-la de cima de uma mesa, ou num rack, ou mesmo na cabeceira da cama. Não adianta tê-la quer fechada, quer aberta, em algum lugar, apenas sendo empoeirada. Ela tem que ser lida. Ela é a voz de Deus. Ela é Deus falando. É Deus fazendo ecoar a sua voz poderosa
para o mundo conhecer a sua vontade, para o mundo conhecer a sua glória, para o mundo conhecer a sua salvação. Ela tem que ser lida. Então eu pergunto, você está lendo a Bíblia? Você está lendo a Bíblia? O profeta Daniel estava lendo a Bíblia. E por estar lendo a Bíblia, ele estava atento aos sinais de Deus. Jesus disse: fiquem atentos aos sinais. Ou seja, ouçam a voz do Senhor. Estejam com ela guardada no coração. Estejam atentos ao operar de Deus cumprindo a sua palavra. Creia nisso. O quanto você crer nessa palavra, a sua relação com ela, não uma relação mística como nós mencionamos, mas uma relação de fato verdadeira, ou seja, um relacionamento estabelecido, em que há um diálogo, em que o seu coração se debruça para ouvir a voz do Senhor e guardar estas palavras. Essa relação definirá como você viverá na presença do Senhor. Leia a Bíblia. Essa é a primeira aplicação que podemos fazer da oração, do texto da oração do profeta Daniel. Leia a Bíblia. Quer você use o celular, quer você use ela em formato de livro, computador, alguns já usam até audiobook, não importa o material, afinal das contas ela não foi escrita em forma de livro, mas em tábuas, rolos, os papiros, e assim vai. Mas leia, porque ela foi escrita para ser lida, ela foi escrita para ser lida. E é assim que você estará se preparando para a volta do Senhor. Observe que ele está pronto. Quando ele lê e percebe que ali estava se cumprindo, estava próximo ao cumprimento de que se daria fim, seria encerrado o cativeiro, porque 70 anos era o tempo determinado pelo Senhor. Quando ele percebeu, vai acontecer agora. Deus vai trazer de volta o seu povo. Deus vai cumprir a sua palavra, restaurando Jerusalém. Quando ele percebe, por estar atento, então ele se prepara. Ele se prepara para algo que Deus vai fazer. Você está pronto para o que Deus vai fazer? Porque Jesus voltará. Porque o Senhor cumprirá as suas promessas. E você tem que estar pronto para isso. Então, estar pronto é estar atento às promessas de Deus. E ele estava pronto. Prepare-se também. E o versículo 3 ele diz que ele fez logo que ele então se deu conta de que estava para se cumprir a restauração. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. É interessante que ele vai orar por essa causa quando ele entende que o cumprimento está para acontecer. Observe que interessante. Ele está acompanhando a palavra de Deus e de tal modo ele acredita nela que ele espera. Uma vez que Deus disse que eram 70 anos, não seriam 69, 68, 67, assim por diante. Ele espera um momento, porque ele sabe que Deus cumpriria a sua palavra como deve ser cumprida, porque ele acredita nisso. E a sua atitude primeira é orar ao Senhor, é colocar a sua vida diante do Senhor, é clamar por misericórdia, porque ele sabe, ele reconhece que o cativeiro foi por causa dos pecados de seu povo. E então ele ora ao Senhor. O versículo 4 é o começo da oração, a oração do profeta. Que diz o seguinte: orei ao Senhor, meu Deus,
confessei e disse. A oração dele é: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A introdução de sua oração revela o conhecimento que ele tem de Deus. A falta do conhecimento de quem é Deus leva os homens ou a diminuir a glória de Deus e tratá-lo como um igual, ou leva os homens a se afastarem de Deus por não entenderem que ele se revelou como um Deus que se relaciona por meio de aliança com o povo. O profeta Daniel tem a exata compreensão de quem é Deus, o Deus grande e temível. E essa introdução tem a ver com o fato de que ele está ali para confessar os seus pecados. Por que confessar os pecados? Por que lançar-se diante de Deus com o coração quebrantado? Por quem ele é? Por saber exatamente qual é a natureza de Deus, qual o caráter de Deus, quais os atributos de Deus. É exatamente por saber quem Deus é que ele entende a necessidade de se prostrar. Você precisa ler a Bíblia, porque é o único meio de você conhecer verdadeiramente a Deus. Como você sabe, não há como você conhecer alguém a menos que ela se revele a você. E portanto Deus se revelou a nós pela sua palavra, ao homem tão graciosamente. Você precisa conhecer. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você terá consciência dessa glória que nos coloca prostrados diante dele e humilhando-nos diante do Senhor, reconhecemos que nós não somos dignos de sua presença graciosa. Ele é um Deus grande e temível. Isso deve fazer você tremer diante de Deus. Isso deve fazer você fugir do pecado. Isso deve fazer você querer as escolhas certas. Isso deve fazer você estar atento à sua vida, para que o nome dele seja engrandecido no seu viver, porque ele é um Deus grande e temível. Quem é Deus para você? Eu não pergunto isso porque cada um pode ter ao seu bel prazer uma ideia imaginária sobre Deus. Afinal das contas, quem seria aqui apto a descrever ou a trazer uma palavra sobre quem é o ser de Deus? Quem de nós poderia por si mesmo dizer quem é aquele que não vemos, quem é aquele que não tocamos, quem é aquele que nem mesmo escutamos, a menos que ele queira? Portanto, nenhum de nós pode de si mesmo dizer isso, e então precisamos que ele nos diga. E ele nos disse. Então, quando eu pergunto quem é Deus para você, eu pergunto o quanto você realmente o conhece, o quanto você realmente sabe quem ele é, porque prestou atenção. Sabe aquele diálogo entre duas pessoas em que uma está tentando se revelar, está tentando contar: eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e aí vai contando seus gostos, vai contando seu modo de ser, o que gosta em relação a muitas questões da vida, o que não gosta, os seus defeitos, suas virtudes, e começa a se abrir, e o outro não dá importância. Vamos pensar numa imagem de o outro simplesmente fazendo outra coisa, prestando atenção na paisagem. O que você imaginar, um celular? É assim que muitas pessoas se portam para com Deus. É Deus se revelando, se dando a conhecer, dizendo quem ele é, mostrando o seu ser, para que haja um conhecimento certo e então um relacionamento correto e o desfrute máximo exatamente das bênçãos que decorrem desse relacionamento. E muitas pessoas estão ignorando. E aí eu pergunto, você também? Será que você está dando valor ao que Deus diz sobre si mesmo? Porque se você estivesse conversando com alguém que ignora suas palavras e olha para tudo menos para você, que ouve tudo menos você, e que não está, parece, dando a mínima para o que você está contando sobre si mesmo, você ficaria chateado, você ficaria aborrecida, você ficaria triste por causa do desprezo dessa autorrevelação, sobre essa autorrevelação.
Deus. Não é assim também? Ele sabe quem é Deus. É um Deus grande e temível. Mas também é um Deus que guarda a aliança. Portanto, é um Deus fiel, que se relaciona com o seu povo por meio de aliança. Ou seja, a relação de Deus, ela é estabelecida de forma firme, permanente. Ela não passa. Deus se relaciona com um povo de forma permanente. Por isso podemos confiar nas suas promessas. Por isso nós podemos, porque Ele é fiel. Ele é um Deus de aliança e um Deus de misericórdia. O profeta Jonas, ele tem uma declaração extraordinária, mesmo com toda aquela dureza de coração, diante do fato de que estava indo pregar o evangelho para os inimigos, e ele não estava a fim de vê-los se converterem. Ele estava indo pregar boas novas de salvação, ou seja, as misericórdias de Deus. E depois que tudo acontece, depois que ele prega, depois que Deus perdoa os ninivitas, depois de tudo isso, aquele homem com o coração revoltado, porque não estava a fim de ver os inimigos se converterem, ele diz algo extraordinário, versículo 2, segunda parte do capítulo 4, profeta Jonas. Ele diz, sabia, ou seja, ele sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Eu sabia que o Senhor era Deus perdoador, um Deus de misericórdia, um Deus que se compadece daquele que clama, e o profeta Daniel também sabe. Observe que, ao mesmo tempo em que ele sabe que Deus é grande e temível, e que, portanto, os homens devem confessar os seus pecados e temer a presença divina, ao mesmo tempo ele sabe que ele é um Deus fiel e misericordioso, o que motiva o profeta a buscar o Senhor. Uma vez que Deus é um Deus fiel às suas alianças, às suas promessas, o estabelecimento de uma aliança com o seu povo, então ele sabe que pode rogar a Deus, buscar a Deus, confiando na palavra de Deus. E sabendo que ele é Deus de misericórdia, ele sabe que ele pode encontrar o perdão. Portanto, ele tanto se humilha diante de Deus por ser temível, Deus ser temível, quanto ele busca misericórdia, porque ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia. E a sua oração, então, vai expressar essas duas coisas. Observe que a oração do povo que conhece a Deus é uma oração que revela o caráter de Deus. Quando você ora, de fato, conduzido pela palavra e pelo Espírito do Senhor, porque você conheceu a Deus de fato, porque você deu atenção à autorrevelação de Deus, você é um instrumento para revelar o caráter de Deus, porque você vai orar expondo o caráter de Deus, e é isso que nós vemos na oração dele. Deus é um Deus que guarda a sua aliança, então você pode confiar. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos relembrando a aliança de Deus conosco, feita em Cristo Jesus, por causa do sangue derramado na cruz, e foi por esse sangue que nós, então, recebemos a aliança do Senhor. Ele é um Deus de aliança, você pode procurá-lo. Você pode buscá-lo baseado nas suas promessas. Ele é um Deus de misericórdia, você pode rogar por sua compaixão. Então faça isso. Assim como também é um Deus grande e temível, que convoca você a buscar a santidade do Senhor. Lembrando as palavras de Hebreus capítulo 12, versículo 14 e o 28 e 29, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então se achegue ao Senhor.
E ele começa a contar os pecados. Ele começa a falar em nome do povo. O que nos lembra Josué capítulo 7, aquele momento em que Acã pega da capa babilônica e outros pertences mais que Deus havia proibido. E todo Israel é convocado a purificar o povo. Por quê? Porque a desobediência afetou todo o povo. Deus não deixaria o povo seguir vitoriosamente se não desse o devido valor à questão da necessidade da santificação. E ele então não só ora por ele não só clama: Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, eu reconheço os meus pecados, me perdoe. Ele diz: Senhor, eu tenho pecado, meu povo também tem pecado. Ele reconhece que tanto ele quanto o povo, veja que nisso ele já está mostrando que não há homem que não peque. Ele já está orando em pleno acordo com aquilo que o apóstolo Paulo citará dos Salmos no Antigo Testamento, dizendo: não há um justo nem um sequer. Ele já está dizendo: nós todos pecamos contra o Senhor. Ele reconhece essa realidade que é necessária para que o homem possa se achegar a Deus humildemente. Porque enquanto você for justo aos seus próprios olhos, você não sentirá necessidade do perdão divino. E ele confessa seus pecados. E confessa seus pecados e reconhece: o que recebemos foi merecido. Versículo 11 ele diz: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Deuteronômio 27, versículos de 11 a 26, aquele momento em que Moisés ordena que quando o povo estivesse ali diante da terra, deveria então proferir as bênçãos e as maldições da lei, e ele lembra as maldições que estão escritas no capítulo 27 de Deuteronômio. E ele diz: Senhor, nós merecemos. É interessante que as pessoas costumam dizer assim: mas eu não mereço isso, ou eu mereço aquilo. É muito interessante que o homem não consegue se libertar, mesmo sendo cristão, porque eu escuto de cristãos também, sempre essa relação com os méritos. Parece que é preciso bastante ensinamento para que haja uma libertação da ideia de mérito. Não há uma meritocracia, não há nenhum mérito no ser humano, nada. Portanto, nós nos afastamos completamente dessa ideia. Em nenhum momento você poderá dizer assim: eu sofri, mas eu não mereço sofrer, porque você é um pecador e o salário do pecado é a morte. Portanto, qualquer pecador merece a morte. É por isso que todos ainda morrem, porque ainda somos pecadores. E é por isso que só quando Jesus voltar e tirar nossos pecados e nos tornar incorruptíveis é que não morreremos mais. Então, se alguma coisa ruim acontecer na sua vida, não significa que seja por causa dos teus pecados. Mas não diga: eu não mereço. Por que não diga? Porque significa que você ainda não conhece a si mesmo. Significa que você não está atento ao fato de que você pensa, fala, sente, faz coisas que desagradam a Deus todos os dias e ainda se omite de fazer coisas boas que Deus ordenou, que também é pecado. Portanto, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Então não diga: eu não mereço. Apenas peça a Deus misericórdia. Observe que o profeta ele não está reclamando: mas Deus, eu andei na tua presença. E nós somos testemunhas. Todos vocês acompanharam a leitura do profeta Daniel, capítulo 1 até aqui, capítulo 9. E vocês são testemunhas que o profeta Daniel realmente era um homem de Deus. Um homem que andou com o Senhor, certo? E nós podemos dizer isso pelo testemunho do anjo, inclusive, que no versículo 23, já lemos, e vou repetir, ele diz assim: no princípio das tuas súplicas, o anjo dizendo para o profeta Daniel,
saiu a ordem e eu vim para tu declarar. O anjo veio falar a ele, revelar a ele coisas que aconteceriam em dias futuros. Porque és muito amado. O anjo diz que Deus ama muito Daniel. O próprio anjo diz isso. Mesmo assim, o profeta Daniel, ele não diz, Senhor, Israel é uma nação terrível. Nosso povo se desviou muito, estava sempre se inclinando para os ídolos, pecou de todas as formas, as mais absurdas, até queimou seus filhos aos deuses. Mas eu, Senhor, eu não sou tão pecador assim. Eu não pequei tanto assim. Eu até não comi das iguarias do rei. Eu preferi apenas comer aquele básico. Eu me consagrei ao Senhor. Eu não sou tão pecador. Observe que ele não diz isso. Observe que ele não questiona o que Deus fez com o seu povo, o que inclui ele, porque ele foi deportado para a Babilônia. Ele simplesmente reconhece, Senhor, somos todos miseráveis pecadores. Nos apartamos completamente do Senhor. E quando o Senhor nos advertiu inúmeras vezes, nem sequer demos conta para clamar, para mudar, para fazer o que deve ser feito. O versículo 13 diz, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. E apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor. Ele reconhece que apesar do castigo, o povo ainda assim não se inclinou. Eles ainda assim não fizeram como deveriam fazer. Portanto, o que eu quero ensinar a você é, não diga, eu não mereço o mal. Porque não há um só homem que não peque. Todos merecem de Deus o mal. Só que ainda assim nunca recebemos exatamente o que merecemos. Porque só o mal merecemos. E podemos ver na vida de todos vocês quantas bênçãos Deus tem dado. As bênçãos que Deus tem derramado todo dia. Inclusive, bênçãos que nos trazem aqui. Não diga não mereço. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu mereço castigo. Eu sei que eu mereço mal. Eu sei que eu mereço muito pior. Senhor, eu sei que é muito pior. Mas tem misericórdia. E aí você orará como o profeta Daniel, que clama por misericórdia, que clama por compaixão. Que clama, Deus. Não é quem nós somos, ou alguma coisa boa que fizemos, que seria a razão de Deus tratar bem. Ah, Senhor, mas eu fiz isso de bom, eu fiz aquilo de bom, eu fiz aquilo outro de bom. Não por isso, mas pelo simples fato dele ser quem ele é, um Deus fiel à sua aliança, que, portanto, nunca quebra a sua aliança, e um Deus de misericórdia, e que, portanto, se compadece daqueles que clamam em sua aflição e se humilham perante ele. Versículo 15, ele diz, na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Apesar de tudo de bom que o Senhor fez por nós, apesar daquela obra redentora tremenda que aconteceu no Egito, temos pecado perversamente. Você já parou para observar isso? Você já parou para observar que você todos os dias faz algo que desagrada a Deus? Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui percorreria o mundo por causa de dinheiro. Eu tenho certeza que qualquer pessoa aqui faria muitas coisas extraordinárias se fosse oferecido coisas que enchessem os olhos, que fizesse a pessoa pensar que vale a pena. Dariam tudo o que tem para conseguir algo maior. Mas me diga quantas vezes você fez algo pelo Senhor que exigiu de fato tudo de você. Quantas vezes você se negou a glorificar a Deus por nada? Quantas vezes até uma chuvinha foi uma justificativa para se deixar de glorificar a Deus?
Portanto, observe que aquilo que o profeta está dizendo tantas vezes acontece conosco hoje. Mesmo Deus abençoando a tua vida todo dia e tu não merece nada, Deus te dando tudo o que você precisa e mais, porque temos muito mais do que precisamos. Não temos uma roupa, temos muitas roupas, temos TV que para nós não serve de nada para a nossa edificação, apenas uma distração, e mesmo assim temos em casa, temos muito mais do que nós precisamos e nada merecemos, e você tantas vezes ignora Deus, e tantas vezes você ignora Deus. O profeta reconhece, apesar de tudo que o Senhor tem feito, nós temos pecado contra o Senhor. Apesar de tudo, você tem que meditar nisso, porque isso deve constrangir você. Isso deve fazer você ficar constrangido, profundamente constrangido. Mas, Senhor, como é que eu posso ser tão ingrato a ponto do Senhor me dar bênçãos todos os dias? E isso porque eu nem estou mencionando a redenção, porque ela é a razão de estarmos aqui. Eu estou me atendo às bênçãos mais básicas, comuns, que é o cuidado divino diário. E ainda assim, Senhor, tantas vezes eu vivo apenas para mim mesmo. Diante disso, versículo 16, o profeta diz: ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas sobre o teu santuário assolado. Faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Observe que o profeta não vai dizer: Senhor, por favor, eu tenho tentado fazer o melhor para ti, eu tenho me dedicado o máximo. E de fato, mas ele tem uma noção tão exata de sua natureza pecadora, que ele diz: Senhor, por amor ao teu nome, porque o teu povo carrega o teu nome. Você já pensou nisso? O teu povo carrega o teu nome, então por amor do teu nome, para que as nações saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor é fiel, para que o testemunho da tua glória, o testemunho do teu poder, o testemunho de tua fidelidade, o testemunho de quem tu és, possa ser conhecido diante de todos. Então, por amor do teu nome, porque se o Senhor fizer algo por causa de quem somos, então nós só vamos continuar recebendo o castigo do Senhor, porque não temos nada que de fato possa dizer seja merecedor. Por amor do Senhor, você ora por amor de quem? Quando você clama a Deus, você clama porque você acha que você é uma pessoa boazinha. De fato, você pode ser melhor do que muita gente. Ninguém aqui vai duvidar de que muitas coisas boas você possa ter feito na sua vida. Afinal, nós somos imagem de Deus. E até isso, portanto, nós recebemos dele mesmo. Porque o que fazemos de bom é porque ele nos deu a sua imagem. E por isso toda a humanidade é capaz de amar, fazer justiça, ser paciente e outras coisas mais. Todavia, me diga, qual foi o dia que você não pecou? Qual foi o dia em que você não viveu para si mesmo? Qual foi o dia em que o que você fez, não fez porque fosse bom para você? Portanto, quando clamar, diga: Senhor, por amor ao teu nome, que eu carrego, e que quero que seja honrado, e que quero que seja glorificado. Tem misericórdia, abençoa, ouve minha petição, seja gracioso. Nos lembrando o que o Salmo 67 nos fala em sua oração em favor de Israel, dizendo: abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Que o Senhor abençoe teu povo, para testemunho perante todas as nações.
Então, Senhor, abençoa-nos por amor do teu nome. Por amor do teu nome. E ele termina a sua oração, porque ele é interrompido pelo anjo do Senhor, dizendo: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele estava insistindo, percebe? Ele estava insistindo para que o Deus tivesse misericórdia. Portanto, observe que ao mesmo tempo ele tem a consciência de que Deus é fiel às suas promessas e não deixaria de cumpri-las, mas que eles deveriam fazer aquilo que Deus havia ordenado como uma responsabilidade diante de Deus, que era confessar os seus pecados e abandoná-los, que era confessar e deixar os pecados. Portanto, ele estar ali como alguém que praticamente está mediando entre Deus e o povo e intercedendo para que Deus recebesse sua confissão sincera. E enquanto ele está orando e se humilhando de verdade, com o coração quebrantado, enquanto ele está fazendo isso, o anjo do Senhor é enviado. É interessante que o anjo diz para ele mesmo, como nós já lemos, quando você começou a orar, Daniel, eu fui enviado para você, para revelar o que vai acontecer. Observe que a oração foi ouvida, percebe? Eu sei que muitas vezes você está orando e clamando e pedindo a Deus, porque algo de fato deve ser colocado na presença do Senhor, e o silêncio perturba sua alma. Talvez a dúvida paire em seu coração: será que ele está mesmo ouvindo? E aqui nós temos Deus mostrando que sim, ele ouve as orações. E no momento que ele começou a orar, o anjo do Senhor já foi designado. Portanto, considere que as orações do povo de Deus são ouvidas sim. E Deus opera. É interessante, ele nem terminou a orar. Ele nem terminou a oração dele. Ele começou e Deus já foi operando. A Escritura, na verdade, se nós observarmos os muitos eventos que careciam do poder salvador de Deus, mostram que Deus agia antes do povo orar, porque Deus estava fazendo algo, tinha um propósito, mas a oração cumpria o propósito de glorificar a Deus. Então ore. Ele começou a orar, Deus começou a agir. Ele mandou um anjo para dizer: olha, há um plano. Então, agora nós entramos numa segunda parte do capítulo, pequena, mas que precisa de um esclarecimento mesmo que objetivo. O profeta ele está olhando para um fato. Qual é o fato? Qual é o fenômeno, ou melhor, qual é o momento que o profeta está olhando? O cativeiro. E o que é que ele anseia? A restauração. Portanto, ele está olhando para a queda de Jerusalém, 70 anos de cativeiro e cumprimento da promessa, restauração. Para ele, essa é a obra. Ele está orando por isso. Senhor, já se cumpriu a tua palavra. Agora, Senhor, restaura-nos. Ele está olhando para a purificação. Ele está olhando para o propósito de Deus de tocar no povo, transformar o povo, quebrantar o povo, para mudar, para que na restauração o povo possa viver realmente para a glória do Senhor. Então ele está focando em Judá e no comportamento de Judá, a vida dos judeus, para que eles fossem abençoados pelo Senhor. É nisso que ele está focando. E o anjo vai revelar a ele que há algo mais. Realmente há algo mais. E então ele diz, versículo 24. A visão que é dada a ele, a revelação que é dada a ele, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Veja que ele está pedindo perdão pelo povo. Senhor, perdoa. Senhor, purifica. Senhor, tem misericórdia. Senhor, restaura.
E o anjo vem dizendo para o profeta: isso vai acontecer, mas não agora. A restauração dos judeus, a restauração de Jerusalém, não era o fim da obra. Aquilo que estava acontecendo apontava para algo maior, porque o que eles careciam era da redenção. Versículo 26, ele diz, versículo 25, na verdade, e o 26. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Versículo 26. Depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário. Nós temos duas questões aqui. Veja que tem um tempo, são as 70 semanas. Essas 70 semanas é o tempo entre a restauração do templo de Jerusalém, que se daria, o começo ali, a ordem para começar a restaurar, e o principal evento, a vinda de Jesus. O anjo vem para dizer para ele que o ungido estava prestes a chegar. O prometido que seria morto, obviamente também ressuscitaria, sabemos, ele não menciona os detalhes, ainda não é o tempo disso. Mas o profeta recebe do anjo do Senhor a revelação de que a redenção de Jerusalém não se daria com a restauração da cidade, se daria com a morte do ungido de Deus. A salvação do povo de Deus não estava em reconstruir os muros, um templo e começar a viver numa terra que mana leite e mel. A salvação, a restauração, a transformação, a nova vida dos judeus se daria quando o prometido de Deus, o Messias, o Redentor, viesse para morrer pelo seu povo. E ele anuncia a vinda do Senhor Jesus. Mas como nós vimos, ele menciona também um fim dos judeus, do que diz respeito à organização daqueles dias. Porque ele está mencionando dois fatos que aconteceriam, um relacionado ao outro. A vinda de Cristo e a redenção que se cumpriria, e a queda de Jerusalém. Por isso ele divide em dois momentos. Aquilo não aconteceria naquele momento, naquele tempo. O profeta deveria esperar. Lá na frente, em Mateus, capítulo 23, o Senhor Jesus lembra que aconteceria o fim do judaísmo. Versículo 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. A redenção que o profeta tanto ansiava estava no Filho de Deus, não na restauração de uma cidade. E é por isso que então Jerusalém cairia depois. Porque a redenção que eles precisavam estava no Filho de Deus. A mesma que você hoje recebe. É a mesma redenção. A mudança da sua vida não é uma mudança de trabalho. A mudança da sua vida não é uma mudança de casa. Se você mudar o carro, também não vai mudar a sua vida. Se você mudar de roupa e tiver uma roupa bem novinha, também não vai mudar em nada a sua mente e o seu coração. A mudança que esse povo precisa não é apenas de um presidente. O que nós precisamos, o que a humanidade precisa, o que você precisa, estar em Cristo Jesus. Assim como o profeta recebeu do anjo esta mensagem, de que a real mudança, transformação e restauração do homem se daria pela justiça do justo e justificador Jesus, pela salvação que ele operaria na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Assim também é conosco.
Muitas vezes, talvez você já tenha pensado, se eu mudasse de casa, se eu mudasse de carro, se eu mudasse de roupa, se eu mudasse isso, aquilo outro, a minha vida melhoraria. Será? Será que o que você está precisando é de mudanças aparentes, externas e tão superficiais? Será que o que você não está precisando não é de uma mudança de coração? Não era a mesma mudança que eles precisavam? Eles não precisavam de uma cidade restaurada, eles precisavam de um coração restaurado, eles precisavam de uma mente transformada, eles precisavam de uma mudança de vida que só Jesus poderia operar pelo Espírito Santo neles. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, um judeu, duro de coração, a ponto de concordar com a morte de Estevão, e ir a Damasco para prender cristãos, sem se importar se era criança, adolescente, jovem, adulto, homem ou mulher. Esse homem de coração duro, radical em suas convicções, e que estava pronto para perseguir até a morte os cristãos, não teve sua cidade transformada, ou restaurados os muros de sua casa. Ele teve sua vida transformada. E foi este que disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Profeta Daniel, virá a verdadeira restauração sobre o meu povo. Virá a verdadeira transformação sobre o meu povo. Mas ela acontecerá daqui a praticamente 500 anos. Ela acontecerá num tempo mais distante. Você não verá. Mas ali acontecerá a verdadeira transformação do meu povo. A vinda de Cristo, morte e ressurreição. E então, os verdadeiros filhos de Deus seriam transformados. E então o templo perderia seu valor. Por isso foi derrubado, foi destruído. Já não tem mais propósito algum. E você? A sua vida foi transformada? Você pensa que Deus abençoou você por causa de uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova e condições novas, trabalho novo, entre tantas coisas que você pode ter? Você acha que isso representa a bênção de Deus? Tudo que nós temos sim vem das boas mãos do Senhor, mas a verdadeira dádiva do Senhor para nós é Ele mesmo, é Ele em nós, é uma nova vida, é Cristo vivendo em nós, para desfrutarmos da alegria da salvação e de um viver para a sua glória, que traz grande satisfação ao coração do pecador convertido. O que mudou na sua vida? Eu espero que não tenha sido apenas as roupas, a casa, nem o carro. Porque a verdadeira mudança do homem está em Deus operando em sua vida, em Cristo habitando nele. Isso aconteceu com você? Essa é a verdadeira restauração que o Senhor prometeu para o profeta Daniel.